Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que está discutindo hoje a situação do jovem em conflito com a lei, tema de um seminário que acontece aqui em Florianópolis. Bom, em São Paulo, que nós temos a mudança da estrutura da FEBEM, agora é Fundação Casa. Mudou só o nome ou mudou algo mais do que o nome? Eu acho que a gente precisa entender que o atendimento socioeducativo, né, ele tem um caráter eminentemente pedagógico, entendendo que o adolescente está numa fase de desenvolvimento dos 12 aos 18 anos e que qualquer medida socioeducativa, seja meio fechado, que é na Fundação Casa, que era a antiga São Lucas, né? Sim, aqui em São Lucas. No Paraná são Censes, enfim. Qualquer medida ou liberdade assistida, ela deve buscar incluir esse jovem, buscar melhorias, enfim. Ela não tem um caráter unicamente punitivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a FEBEM, ela tinha estritamente um caráter punitivo. Ela entendia, né, o que acontecia? Era superlotado, muita violência, os meninos completamente sem atividades, ou seja, de pedagógico não tinha nada. Uma cadeia. Né? Era uma cadeia, né? Ainda existem muitos problemas? Sem dúvida, né? Mas hoje você vê que, posso falar por São Paulo, né, que a gente vem de lá, há uma tentativa, uma busca dentro da Fundação Casa de oferecer qualificação profissional, outras atividades. Sim. Isto é suficiente? Não é suficiente. Né? O problema está muito mais embaixo. Mas já trouxe o resultado? Mudou o resultado final da história? Não, eu acho que continuam os mesmos problemas, até porque eu não saberia te falar em percentuais. Se ele sai de lá, porque às vezes tem essa visão... Saiu de lá, acho que assim... Eu acho que quando a gente pensa no discurso da reincidência, né, o menino, deu certo, é um sucesso. Primeiro entender o que significa dar certo, quer dizer... O menino conseguir ter mais autonomia pode ser um grande sucesso para um menino que tem deficiências e várias questões infringidas na sua vida. Mas para entender o ciclo do menino que está no ciclo do crime, eu acho que é muita ingenuidade achar que o menino vai estar envolvido num único crime e que ele vai parar de um dia para o outro porque ele esteve 6 meses dentro de uma Fundação Casa, quebrar todo o ciclo de vida onde ele estava inserido. Claro. Então, quando a gente vai analisar um pouco mais, acompanhar um pouco mais a trajetória do menino, muitas vezes ele vai voltar a reincidir. O que precisa ser visto é se ele se reincide com a mesma frequência, se ele reincide no mesmo intervalo de tempo, se ele muda o tipo de crime que ele vai reincidir. E isso vai caracterizando um desenho, uma tendência de abandono do ciclo criminal ou não. E que há certos momentos onde as circunstâncias em que ele está colocado lhe dá uma certa opção, onde não. Então eu fico nessas conjunturas porque ali eu tenho uma certeza de vida. E outros não, eu mudo porque também vou ganhar certas garantias depois. Então o ciclo do menino é um pouco mais complexo do que achar que tudo que vem vindo da vida dele num caminhar difícil, multifacetado, multicausal, com muitos responsáveis, em 6 meses vai se resolver. E a gente tende a olhar para esse adolescente como se eles fossem todos iguais. Exatamente. Com o mesmo nível de inserção no crime, com a mesma trajetória, tudo igual. E né? cada um adolescente, tem a sua história, né? Então histórias completamente diferentes. Então tem meninos que hoje mesmo a gente estava lá com o Giovanni, que é um adolescente que a gente começou a trabalhar, hoje trabalha na Horizontes, inclusive, e veio da Fundação Casa. E assim, primeira vez que ele estava no tráfico de drogas, ele já fazia alguns furtos e tal, mas a primeira vez que ele estava no tráfico, o juiz pegou e internou, né? Não era medida de internação. Medida de internação é medida de exceção para casos raros. Estupro, são coisas assim, mas não é isso que acontece. Aí vai esse adolescente e acaba se inserindo com... Não tem um entendimento. Você vai pegar alguém que vai piorar ele, vai misturar mistura o joio do trigo, com o trigo ali. Né? Não tem um atendimento individualizado, o mesmo entendimento desse adolescente que precisa de medidas protetivas, às vezes, e não de medidas socioeducativas. Pegando seu gancho, um ex-aluno meu, quando ele fez 18 anos, pediu para trabalhar, emprego, não tinha emprego, tentou, na mesa batalha e nada. Roubou um posto, a mão armada com mais um amigo na garupa na moto. Tentei botar um jurídico para acompanhar, infelizmente deixaram, ele ficou 3 meses na cadeia. Quando ele saiu já pronto para uma nova vida. Hoje é pai, tenta voltar para a vida normal. Acho que quando acho que a pessoa que está no crime vira pai, eu ainda sinto que é um momento de uma mudança.
e tentam uma oportunidade de emprego, daí acho que é onde entra o problema da nossa sociedade. De não acreditar nas pessoas, não acreditar na mudança. De estigmatizar, né? De falar, mas olha, agora, vamos tentar se colocar. É que fica muito fácil a gente falar aqui também, a sociedade e tal. Agora, o cidadão e tal, tem uma loja e... Onde é que você estava? Não, eu estava preso agora. É complicado também. Eu pego o gancho da nossa amiga quando ela fala que a vida nossa, da sociedade, está cada vez mais interna e fechada. Porque, na verdade, se a gente estivesse vivendo a mesma vida, sentindo o sentimento das pessoas, pode ter certeza que as pessoas acreditariam realmente na mudança. Eu acredito, pelo menos... Agora, existe um imaginário, e isso é uma coisa importante para a gente falar aqui, acho que os 4 concordam, de que o adolescente é um ser perigoso, de que o adolescente está profundamente envolvido nos crimes, os piores crimes e tal. Isso é uma falácia, né? Mentira, a gente sabe que 4%, cerca de 4% do total de homicídios está relacionado ao... A questão é, acho que de 2 semanas teve o programa do Caco Barcelos. É verdade. Que desmistificou, né? Completamente, né? Eles trouxeram a estatística de que taxa de homicídios, acho que estava na faixa adolescente 2%, 3%. Isso não chegava a 2%. Mesmo os meninos envolvidos no ciclo criminal, se você olhar uma adolescência inteira, uma população, não é um número que diz que os meninos são os culpados por todos os índices de violência que você tem numa sociedade brasileira de milhões de habitantes. Então, isso fica uma saída muito fácil, muito breve, para você responder a uma manifestação midiática, que é a manifestação de vamos dar uma resposta para isso, qual a resposta que a gente vai dar. A redução da idade penal. Quando isso não é uma solução, quando você vai estudar o problema de perto. Claro. Ninguém vai achar bacana o menino envolvido no ciclo criminal por ele, nem pelo dano social que ele causa. Mas o fato é que isso é uma responsabilidade de todos. Então, tanto do governo como da sociedade civil, que precisa se comprometer com isso. Porque isto afeta e afeta muito, o que quando a gente vai falar de roubo, a gente diz que é o crime mais democrático que tem, porque afeta a sociedade como um todo. A sensação de insegurança impactua em todo mundo. Até na periferia, quando o cara também está lá, também encontra essa violência. Quando ele está na classe social que tem condições de estar privada, né, com a sua segurança, também é impactado com isso, porque não é só o patrimônio que está em jogo. Está em jogo a sua segurança pessoal, a sua vida, a sua liberdade de poder à noite sair para passear. E por que você não vai mais? Por que você foge do espaço público? Então a sensação te impacta de uma maneira que muda o comportamento, muda uma sociedade inteira. Então essa sensação de segurança está com todo mundo. Também na periferia você também tem medo de sair à noite. Aqui a gente também tem medo de sair à noite. Claro. Então não é que é exclusivo de quem tem dinheiro porque vai ser roubado. Sim. E isso, o efeito do crime é um pouco diferente disso. Ele é mais amplo do que isso. Então, nesse sentido, quando a gente vai pensar em trabalhar a questão do crime, ele também é vítima, ele também é autor, o menino. Assim como no sistema adulto também. E nesse sentido a gente é responsável pela vitimização, mas ele também é um vitimizador. Então a gente também não pode ignorar a responsabilização do menino. Então o sistema socioeducativo também trabalha a reinserção social, também trabalha a educação, o caráter pedagógico, mas ele também trabalha a responsabilização. Então não é que tem impunidade. Só que é muito complexo, é tudo muito longo, é uma história muito longa. Para a gente achar que a gente vai resolver este problema que já vem há muitos anos sendo trazido e a gente está empurrando para baixo do tapete, encarcerando, como se essas pessoas não fossem voltar, como se o sistema de encarceramento fosse a resposta. E não está sendo a resposta. O que prova é que a gente é o 4º país que mais encarcera no mundo e a gente continua com os índices. Agora já é o 3º, né? Segundo os últimos já passamos ou a Rússia ou a China. A gente já... Então, a gente encarcerou e não tem essa resposta. Então, diminuir a maioridade penal, abaixar, achando que vai encarcerar ou punir, não vai lhe dar resposta, porque isso não está sendo uma resposta há muitos anos. Tá, e a resposta está onde? Aí ela é ampla e restrita, mas estamos falando de trabalho social, de educação, enfim. Estamos no caminho, pelo menos temos avanços? Eu acho que uma das coisas que a gente já está fazendo é esse seminário. Hoje me surpreendi escutando pessoas que até então defendiam o sistema tradicional, a realidade como estava posta, e ouvimos lá um magistrado reconhecer que ele está inclusive procurando auxílio psicanalítico
porque o sistema não está funcionando. Então, acho que é necessário, tipo assim, chegamos no fundo do poço, né? E quando a gente chega no fundo do poço, todos nós vamos olhar um para o outro e dizer, poxa, não é isso que a gente quer. Aí temos que mudar, temos que sair dali. Passar a considerar a vida mais importante do que os bens materiais que a gente tem. E aí não depende de ter dinheiro ou não. Até o favelado, a pessoa que mora na favela, até o pobre, dá mais valor para sua TV LED do que para crianças. É a cultura. Então, por quê? É a cultura nossa. Porque nós vivemos num sistema capitalista que nos educa para isso. Aí acho que esses movimentos, né, que estão fazendo a gente pensar, nós precisamos mudar a forma de ver, nós precisamos abrir a nossa cabeça para uma nova concepção, para entender todo esse contexto, né? E passar a agir de uma forma diferente. Mas agora, será que o problema é do sistema capitalista? Porque se nós pegarmos aí os países escandinavos, que têm aí os melhores IDHs do mundo, também vivem no mesmo sistema. Olha, não sei se o problema é exclusivamente o capitalismo. Eu sei que no Brasil isso é bem preponderante. No Brasil isso é bem preponderante. Aí, se formos para falar do sistema escandinavo, nós temos que ir até lá e viver aquela realidade. Aqui no Brasil isso é extremamente preponderante. Então, faz parte observar o meio em que nós estamos, a nossa realidade, conhecer a nossa história e mexer profundamente no conhecimento que nós temos, né? Acho que o conhecimento, a nossa história é muito rica e nós temos culturalmente um descuido com essa história, um descuido com a nossa realidade. Isso precisa ser modificado. Enfim, quem sou eu, né? Quem somos nós para ter respostas? É muito complexo, extremamente complexo. Extremamente complexo. Só que é necessário definitivamente colocar a criança como o centro de toda a nossa atenção. Agora, eu preciso chamar um intervalo comercial e eu não posso falar de A, B ou C, se tratando de campanha eleitoral, por questões óbvias, a legislação eleitoral está aí, é muito rígida, muito rigorosa. Agora, o que a gente vê nas propostas é algo absolutamente genérico, né? De que vamos priorizar a criança, a adolescência, a educação, mas é um blá 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 que não se diz de onde é que vem o recurso e não se diz exatamente o que fazer, né? Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.